Então vamos lá, vamos falar de Apocalipse 20, da primeira ressurreição, como foi o assunto tratado nessa última pergunta. Veja só, o termo utilizado ali, nos versos 4 a 6, é protoanástasis, a palavra primeira ressurreição. E nós vemos o verso 4, João ele vai dizer que viu as almas dos decapitados, trazendo um pouco o que eu falei no último comentário. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esse texto é utilizado dessa mesma forma por João no capítulo 1. Ele vai dizer que estava na ilha de Patmos. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, a conversão de João e a pregação de João vieram antes de Patmos. Assim também, a pregação dos mártires e a conversão dos mártires vieram antes da sua morte e ressurreição. É simples, se nós analisarmos o gênero literário, nós veremos que é assim. É nessa sequência que acontece, é nessa sequência que João trata. A palavra decapitados, ela significa cortar a cabeça ou cortar com o machado. Ela é utilizada outra vez ali em Mateus 14:10, quando Herodes manda decapitar João Batista. Então é a mesma raiz tratada ali. Eu acho muito difícil João ter utilizado esse termo para falar de morte espiritual, né? Então, eles primeiro são decapitados, e o texto vai dizer que essa decapitação se dá por causa da negação que eles fizeram ao anticristo e a sua imagem e a marca do anticristo. Isso indica o tempo em que eles foram mortos. Não foi quando Jesus veio, né, trazendo a conversão, mas fisicamente na grande tribulação. Isso ainda precisa acontecer. O verso 5 diz que eles reinarão por todo o milênio, porque o restante dos mortos depois ressuscitarão no final do milênio. E João, ele utiliza o termo alma para fazer esse contraponto, a palavra psique, para fazer esse contraponto com morte espiritual. E como eu falei anteriormente, o termo alma, psique, não é utilizado na Bíblia, no Novo Testamento, para fazer esse contraponto com morte espiritual, simbologicamente falando. A palavra que é utilizada ali é tzoi, é vida, como eu disse anteriormente. Então, com esses fatos, a pergunta que eu faço para o reverendo Edivaldo é... Essa aqui é fácil para o reverendo Edivaldo. Como conciliar a ressurreição de Apocalipse 20, que é física, na minha visão, com a ressurreição citada em Efésios 2:6 e Colossenses 2:12 e 3:1? Em nenhum momento, aqui eu trago de novo o termo grego anástasis, em nenhum momento esse termo é utilizado para ressurreição espiritual. Tá bom? É o termo utilizado em Apocalipse 20 aqui, a primeira ressurreição, anástasis também. Das cerca de 40 vezes que esse termo é utilizado, em todas elas é tratada a ressurreição física, a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos justos, em todas elas é tratada a ressurreição física. Atos 26, 23, veja o que Atos 26, 23 diz. Diz que Jesus foi o primeiro a passar pela anástasis, o primeiro a passar pela ressurreição. E nós sabemos que Jesus não ressuscitou espiritualmente. É inconcebível dizer uma coisa dessa. Então, a palavra anástasis. Em Atos 2, 18, em 2 Timóteo 2,18, Paulo vai dizer que alguns existiam que estavam ensinando que a anástasis já havia acontecido, ou seja, que a ressurreição já havia acontecido. E ensinando assim, esses pervertiam a fé de alguns. Da mesma forma, Apocalipse 20 vai falar da palavra anástasis, e ele vai falar do anticristo, que eles morreram, esses que ressuscitaram, morreram porque não aceitaram adorar ao anticristo. E esse tempo, ele é explicado ali em 2 Tessalonicenses 2, quando diz que o anticristo ele não virá sem que antes venha a apostasia. Depois virá o anticristo, ele colocará as suas sanções, esses rejeitarão adorar e então eles serão mortos. Então é isso que o texto está dizendo em Apocalipse 20. Já a palavra utilizada para a ressurreição espiritual dos textos que eu citei, Efésios 2:6, Colossenses 2:12 e Colossenses 3:1, é a palavra sunegueiro. Não tem nada a ver as raízes ali, se os irmãos puxarem, né, tiver algum contato com o grego, ou alguém que tenha contato com o grego, verão que não tem nenhuma aplicação ali. É sunegueiro e é ressurreição espiritual. Então, nós precisamos ficar com as palavras de Paulo, que disse:
a anástasis ainda não aconteceu. Ou seja, essa ressurreição que o amilenismo chama de espiritual, que eu chamo de física, ainda não aconteceu, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18.